Olá, eu sou Rubix e eu vou resolver o exercício 4 vestibular da UMC do ano de 2017. Ele fala o seguinte: uma aplicação do conceito de propriedades coligativas das soluções é a determinação experimental do grau de ionização alfa de um ácido. Basta medir a temperatura de solidificação ou de ebulição da solução aquosa de concentração conhecida desse ácido. No experimento, preparou-se uma solução dissolvendo 10 gramas de ácido sulfúrico puro em 1 kg de água a 1 atm. A solução apresentou uma temperatura de solidificação igual a menos 0,41 graus Celsius. A. Baseado no resultado deste experimento, determine o grau de ionização do ácido sulfúrico nessa solução. Bom, eu já deixei o item A aqui inicialmente preparado com algumas coisas que a gente vai utilizar, tá? Geralmente, quando ele dá a temperatura de congelamento de uma solução e pede para a gente descobrir o alfa, né, ou a concentração em função disso, a gente vai ter que usar essa formulinha aqui, tudo bem? Vamos lá. O que é esse Δθ que eu coloquei aqui, né? Esse Δθ vai ser a diferença entre as temperaturas. Então, vai ser a temperatura 2, que eu não vou chamar de final, gente. Eu vou colocar temperatura 2 menos temperatura 1. Não vou chamar de final, por quê? Porque a temperatura final aqui seria a temperatura, né, de solidificação, tá? Mas não é isso. O que acontece? A temperatura 2 é a temperatura do solvente puro, tá? Aqui no caso é a água, que seria 0 graus Celsius. E a temperatura 1 é a temperatura de congelamento da solução, que é menos 0,41 graus Celsius, beleza? Esse Kc não é de constante de equilíbrio, é da constante criométrica ou crioscópica, tá? Ali da água. Então, ele dá aqui pra gente que é 1,86, né, graus Celsius por molar. Esse W aqui, que vocês não estão acostumados a ver, não é molaridade, é molaridade, com L, tá? O que ele indica pra gente? Ele vai indicar o número de mols de soluto, então vou colocar aqui, peraí. Então, ele vai indicar pra gente o número de mols de soluto, tá? Por quilograma, não é de solução, é de solvente, tudo bem? Então, veja que no exercício ele já forneceu também a quantidade que a gente tem em 1 kg de solvente, tá? Ele já deu a massa. E esse I aqui, né, é o fator de Van 't Hoff, tá? É um fator de correção aqui que existe para essa fórmula, para quando o grau de ionização de um ácido, ele não é igual a 100%. Quando ele é igual a 100%, a gente usa o I igual a 1, tá? E aí não precisa disso daqui. Mas quando não é, a gente vai usar a seguinte fórmula. Ela vai ser 1 mais alfa, sendo que alfa é exatamente o que ele pediu, que era o grau de ionização do ácido, Q menos 1, né? E aí a pergunta que fica é, tá, e o que significa esse Q, né? E aí veja que aqui do lado eu coloquei a equação de ionização do ácido sulfúrico, tá? Não precisaria, mas por que eu coloquei? Porque é o seguinte, esse Q, ele vai indicar exatamente a quantidade de íons que a gente teria se a ionização fosse de 100%. Então, ou seja, se eu pegar exatamente uma molécula de ácido sulfúrico, a gente está gerando o quê? 2 íons H+, e 1 íon sulfato, certo? Então, isso significa que o nosso Q aqui é igual a 3, porque eu estou gerando 3 íons, né? E isso, claro, né, gente, considerando que a ionização seja 100%, né? Ou 3 mols de íons, tá? Então, o nosso Q vai ser igual a 3, tudo bem? Então, beleza. Então, agora vamos substituir aqui os valores na fórmula. Então, ficaria o seguinte, né? Então, eu vou colocar aqui no meio, ó. Então, a gente falou, né, que o θ2 é a temperatura da água pura, da solidificação 0. Temperatura 1 é a temperatura da solução, que foi menos 0,41, tá? A constante criométrica ou crioscópica, né, ela é 1,86. A molaridade, o que é molaridade, né? Número de mols do soluto. Ele não dá direto o número de mols, ele dá o quê? Ele dá a massa do soluto, que é 10 gramas de ácido sulfúrico, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma regra de 3, então vamos lá, né? 98 gramas de ácido sulfúrico, que é a massa molar do ácido sulfúrico, que não foi dada, mas vocês podem calcular a partir das massas molares dos elementos químicos. Então, H2SO4
E a gente quer saber quanto que vale 10 gramas de ácido sulfúrico. E aí, esse vai ser o nosso valor de N. Então, N, gente, eu vou deixar em fração. Eu não vou fazer a divisão agora, que a gente vai... que acho que fica mais fácil. Eu prefiro fazer as aproximações tudo no final. Então, eu vou colocar 10 sobre 98 mols de ácido sulfúrico, tá? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui que ficou 10 sobre 98. Como, né, a massa que ele está usando de solvente é 1 kg, eu não preciso me preocupar, não preciso fazer mais uma divisão, tá? Isso aqui, aí vamos lá, o I. Então, o I vai ser, né? Como o I, gente, ele é uma soma, eu vou colocar ele em colchetes aqui. Então, vai ficar 1 mais alfa, que é o que a gente quer saber, vezes o Q, é o que a gente falou, que é o 3, tá? Vale 3 aqui. Então, aqui vale 3, 3 menos 1, 2. Então, pronto. Ficou assim, tá? Beleza. Aí, vamos lá, né? Aqui do lado esquerdo, né? Esse menos com menos vai ficar positivo, então vai ficar 0,41. Eu posso levar o 98 para lá multiplicando, fica vezes 98, dividido por 1,86 vezes 10 vai dar 18,6. Então, isso aqui eu já passei dividindo para o lado esquerdo. Aí, do outro lado direito, ficou 1 mais alfa vezes 2 é quanto? 2 alfa. Tá? Aí, vamos lá. Vamos fazer essa conta. Então, fica 0,41 vezes 98 dividido por 18,6. Isso aqui vai dar 2,16, tá? Aproximadamente. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vamos lá. Vai ficar 2,16 é igual a 1 mais 2 alfa. Esse 1 vai passar para o outro lado, né? Subtraindo. Então, vai ficar 1,16 é igual a 2 alfa. E aqui, o nosso alfa, 1,16 dividido por 2, vai dar 0,58, tá? Ou 58%. Então, esse seria o alfa do ácido sulfúrico. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só circular aqui a resposta. Então, beleza. Então, esse aqui seria o alfa dele. Agora, o item B, ele já fica um pouco mais tranquilo de resolver, porque a gente já sabe quanto que é o alfa, né? E no item B, ele basicamente quer saber qual é o valor da temperatura, deixa eu ver, de ebulição dessa solução, tá? Então, ó, a fórmula que a gente vai utilizar, ela é a mesma que a gente utilizou no item A, só que tem uma diferença no θ2 e no θ1. Por quê? Agora, o nosso θ2, ele não vai ser a temperatura da água pura, ele vai ser a temperatura da solução, tá? Então, a gente quer descobrir, ó, o θ2 menos temperatura de ebulição da água. Agora, o θ1 é a temperatura da água. Então, vai ser 100 é igual a... Agora, a gente está usando temperatura de ebulição, então a gente vai usar a constante ebulioscópica ou ebuliométrica, tá? Que é 0,52 molar. Então, 0,52. O W é o mesmo que o anterior, que a gente está trabalhando ainda com a mesma solução. Sobre 98. E aí, aqui vai ficar, vamos lá, ficar 1 mais... O alfa a gente já sabe que é 0,58 vezes. E a gente vai ter que multiplicar por aquele Q menos 1, que a gente já viu que vale 2, né? Ele não muda, esse Q menos 1 é o mesmo. Vamos lá. Então, vamos resolver o que a gente pode aqui, ó. Θ menos... Então, vai ficar θ2 é igual a... Eu já vou passar esse menos 100 para o outro lado, tá? Então, vai ficar 100. E eu já vou fazer essa primeira conta, que vai ser o 5,2 dividido por 98. Vai dar 0,053. Então, vai ficar mais 0,053 vezes 1 mais... Aqui, né, 0,58 vezes 2 vai dar 1,16. Tá? Aí, vamos lá. Então, aqui, eu vou colocar aqui, né? Então, θ2 vai ser 100.
Aí a gente faz a distributiva aqui, então vai ficar mais 0. Se bem que, né, a gente pode já somar aqui esses dois valores. Vai ficar, dentro do parênteses, vai ficar 2,16. E a gente vai multiplicar por 0,053. Então, 0,053 vezes 2,16 vai dar 0,11448, tá? Então, isso significa que a temperatura de ebulição dessa solução vai ser 100,1148 graus Celsius, tá? E a gente resolve o exercício. Tudo bem, gente? É isso. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.